Olá, muito boa tarde. A Associação de Juristas Católicos manifestou-se contra as alterações à legislação sobre a eutanásia pelo atual Parlamento. Uma tomada de posição pública que vamos analisar neste programa com Pedro Vaz Pato, depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade religiosa. Um dia dedicado aos jovens, com alertas para os dramas do tráfico de droga e da criminalidade, marcou a passagem do Papa pelo coração geográfico do México. $50.000 jovens em festa no México com o primeiro Papa sul-americano. Francisco pediu que os mais novos resistam às redes de criminalidade organizada e às tentações do dinheiro fácil na capital do estado de Michoacán, região afetada pelo narcotráfico, recordou as mortes de amigos ou familiares às mãos das drogas e de organizações criminosas que semeiam o terror. É mentira que a única forma de viver, de poder ser joven, es dejando la vida en manos del narcotráfico o de todos aquellos que lo único que están haciendo es sembrar destrucción y muerte. Eso es mentira y lo decimos de la mano de Jesús. Es también de la mano de Jesús, de Jesucristo el Señor, que podemos decir que es mentira, que la única forma que tienen de vivir los jóvenes aquí es la pobreza, la marginación. En la marginación de oportunidades, en la marginación de espacios, en la marginación de la capacitación y educación, en la marginación de la esperança. Francisco desejou depois que os jovens rejeitem a tentação de acreditar que basta ter dinheiro. Num clima de grande entusiasmo, o Papa teve de pedir silêncio à multidão para lançar uma reflexão sobre a dignidade e o valor de cada pessoa. A principal ameaça é quando uno siente que tiene que tener plata para comprar todo, incluso el cariño de los demás. La principal amenaza es creer que por tener un gran carro sos feliz. Hay otra principal amenaza a la esperanza de que esa riqueza que son ustedes crezca y dé su fruto. Y es hacerte creer que empezás a ser valioso cuando te disfrazás de ropas, marcas de último grito de la moda, o cuando te volvés prestigio importante por tener dinero, pero en el fondo tu corazón no cree que seas digno de cariño, digno de amor, y eso tu corazón lo intuye. La esperanza está amordazada por lo que te hacen creer. No te la dejan surgir. O Papa denunciou em várias ocasiões o tráfico de drogas ao visitar o coração geográfico do México. Durante uma missa com membros do clero e de institutos religiosos, Francisco desafiou a Igreja Católica a sair das sacristias e transformar este cenário. ¿Qué tentación podemos tener nosotros una y otra vez, nosotros llamados a la vida consagrada, al presbiterado, al episcopado? ¿Qué tentación podemos tener frente a todo esto? Frente a esta realidad que parece haberse convertido en un sistema inamovible. Creo que la podríamos resumir con una sola palabra: resignación. Y frente a esta realidad nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio, la resignación. ¿Y qué le vas a hacer? La vida es así. Una resignación que nos paraliza, una resignación que nos impide
no solo caminar, sino también hacer camino. ¿Cuál puede ser una de las tentaciones que nos pueden asediar? ¿Cuál puede ser una de las tentaciones que brota no solo de contemplar la realidad, sino de caminarla? ¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? O Papa percorreu 20 quilómetros de helicóptero e outros 9 em Papa Móvel, saudado por dezenas de milhares de pessoas ao longo da estrada, antes de chegar ao estádio para presidir a missa. A homilia evocou a figura do primeiro bispo de Michoacán, Dom Vasco Vázquez de Quiroga, conhecido como defensor dos indígenas, que nasceu em Espanha por volta do ano 1470 e foi líder desta diocese mexicana entre 1535 e 1565, ano da sua morte. Francisco usou o cálice e o báculo deste bispo missionário. La realidad que vivían los indios puérpechas, descritos por él como vendidos, vejados y vagabundos por los mercados, recogiendo las arrebañaduras tiradas por los suelos, lejos de llevarlo a la tentación de la asedia y de la resignación, le movió la fe, movió su vida, movió su compasión y lo impulsó a realizar diversas propuestas que fuesen de respiro ante esta realidad tan paralizante e injusta. Uma sessão académica para recordar o Dia Nacional da Universidade Católica Portuguesa, que acontece no primeiro domingo de fevereiro de cada ano. É uma instituição a preparar a celebração dos 50 anos de história que vão ser assinalados em 2017. Este ano, por ocasião do Dia da Universidade Católica Portuguesa, que marca o calendário no primeiro domingo de fevereiro, o Magnus Chanceler presidiu a sessão académica e recordou o contributo da instituição para com o Estado e a sociedade portuguesa. Há 50 anos que fornece à sociedade portuguesa e também à sociedade internacional centenas de diplomados, milhares, vamos então aos licenciados e mestrados, estamos a falar de dezenas de milhares e também já em termos de doutoramento, sem que isto custe um tostão ao Estado português. Portanto, é um exercício de benemerência mais que comprovado, de autêntico serviço público e que ainda espera que as entidades estatais reconheçam e acompanhem, como devem, algo que faz tão bem ao país e à sociedade portuguesa. Um projeto a concretizar em cada ano académico. Os próximos são determinados por um plano estratégico assente a ideias fortes, recordados pela reitora da Universidade Católica Portuguesa. Retomar a primeira e a última. A primeira, a ideia forte, é a centralidade da pessoa e com isso realmente a marca identitária da católica. E a última ideia forte, a quinta, é realmente a aposta na excelência. A Universidade Católica, em tudo o que faz, quer deixar realmente uma marca de qualidade, uma marca de excelência. E os seus pares têm vindo a reconhecer isso. Deixa-se aqui realmente a dimensão de sonho que a Universidade Católica sempre tem. No dia da sessão académica, a Universidade Católica recebeu também a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Uma oportunidade para recordar a ligação da Universidade às aparições de Fátima. A Universidade Católica nasceu sob os auspícios de Fátima, nasceu quando as aparições comemoravam os seus 50 anos. E por isso há aqui uma ligação umbilical, significa realmente o reforço da proteção da Universidade Católica através da Nossa Senhora de Fátima e significa que nela vemos a figura inspiradora para aquilo que fazemos. É um apelo à Universidade Católica para olhar para as realidades e para as feridas do mundo e também para ajudar a curar e abrir caminhos novos de encontro, a chamada cultura do encontro e da paz. E pela primeira vez li
Antigo aluno e professor na Universidade Católica Portuguesa, o bispo de Leiria Fátima foi convidado para proferir a oração de sapiência na sessão académica, onde afirmou que a universidade é um teste de que a fé católica não é cega. A Universidade Católica é uma instituição de primeira grandeza dentro da Igreja Católica. Só o facto dela existir é um testemunho de que a fé católica não é uma fé cega ou irracional, mas é uma fé que se confronta com a razão e com a cultura, geradora de cultura e, por conseguinte, forma homens e mulheres que depois estejam ao serviço do mundo numa visão integral da pessoa, do bem comum, da justiça e da paz. Também na sequência das ideias fortes atrás... No ano de 2016, o Dia Nacional da Universidade Católica Portuguesa foi inspirado na encíclica Laudato Si, onde o Papa Francisco sublinha o contributo da educação para a difusão de um novo modelo de vida e de relação com a natureza. Dizer que vivemos num mundo em tensão... No portal informativo agência.eclésia.pt pode acompanhar estas e outras notícias. Fixamos-nos agora no debate em torno da proposta de legalização da eutanásia para apresentar o parecer da Associação de Juristas Católicos. É para isso nosso convidado Pedro Vaz Pato. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Integra esta Associação de Juristas Católicos. Sim, faço parte da direção. Que publicou este parecer, onde rejeita a alteração à legislação sobre a eutanásia, essencialmente por uma questão constitucional, se bem percebi. Bom, são questões éticas que estão fundamentalmente em causa. É claro que nós começamos, como Associação Católica, começamos por referir o valor que, como crentes, damos à vida como dom de Deus, portanto, algo que não é nossa propriedade. Mas é evidente que não são argumentos de tipo confessional que nos servem para contestar uma proposta legislativa. Portanto, estamos no âmbito da política legislativa e o que nos leva a rejeitar esta proposta são dois aspectos. Um primeiro aspecto é a resposta que damos à invocação da autonomia como motivo para justificar o pedido de uma eutanásia e, portanto, de legalização desse eventual pedido. Não nos parece que se possa contrapor o valor da vida ao valor da autonomia, porque a vida é o pressuposto da autonomia, o direito à vida é o pressuposto de todos os direitos. A Constituição define como princípio a inviolabilidade da vida humana como aquele ponto de partida de todos os direitos humanos. Isto por um lado. Depois também não há uma garantia segura de que realmente haja que aquele pedido de eutanásia seja autêntico, não seja fruto de pressões, de estados momentâneos. Isso acontece em doentes terminais. Nunca sabemos se a pessoa não se viria a arrepender disso e está em causa uma decisão que é em absoluto irreversível. Portanto, a questão da autonomia não serve para justificar a legalização da eutanásia ou do auxílio sofrimento extremo em que possa estar a pessoa. Agora, esse é outro aspecto, não é? Portanto, de facto, se fôssemos a levar às últimas consequências este respeito pela autonomia, o que se propunha era, pura e simplesmente, a legalização do homicídio a pedido ou do auxílio ao suicídio em quaisquer circunstâncias. O que se propõe não é isso, pelo menos também não é isso que vigora noutros países, mas portanto, a definição de situações em que se reconhece que a vida é marcada pelo sofrimento e, portanto, isso faz com que a vida deixe de ter valor. Ora, é este aspecto que nós também rejeitamos, quer dizer, a vida é sempre um valor, é sempre digna de ser vivida, não há vidas indignas de ser vividas. Portanto, nestas situações de sofrimento, o que se pede é reagir contra o sofrimento, é aliviar o sofrimento. E não é com a morte. A morte não quer resposta. A morte não elimina o sofrimento, elimina a pessoa que sofre. É uma afirmação que tem cá. Mas repare, portanto, aqui também, quando a ordem jurídica, quando os serviços de saúde, o Estado e a sociedade satisfazem esse pedido de alguma maneira, portanto, eles não estão só a respeitar a concepção daquela pessoa, seja autêntica ou não autêntica, sobre o valor da sua vida. Estão, de alguma maneira, a confirmar que aquela vida não tem valor. Ora, isto parece-nos de consequências
gravíssimas do ponto de vista social. Portanto, não tem a ver só com aquela pessoa em concreto, aquela situação em concreto. Tem a ver com a mensagem cultural que é dada através portanto, desta possibilidade de matar para eliminar o sofrimento. Isto, de alguma maneira, vem desencorajar todas aquelas pessoas que nestas situações reagem de outra forma, reagem através de um esforço solidário no sentido de aliviar o sofrimento. Portanto, de alguma maneira, isto é contraditório com aquilo que deve ser o apoio às famílias, aos profissionais de saúde, às associações que se esforçam no sentido de respeitar a vida até ao fim, até ao seu fim natural, é isso que está em causa, não se trata de prolongar artificialmente a vida, porque isso também é condenável, e, portanto, respeitar, ajudar as pessoas a viver até ao fim, nestas situações em que necessitam de mais apoio, em que são mais vulneráveis. Nestas situações a morte não é a resposta. Pode ser uma resposta fácil e é também uma tentação num contexto em que sabemos perfeitamente que estas situações serão mais frequentes, porque a população vai envelhecendo e também os serviços de saúde. É evidente que isto representa um custo para os serviços de saúde e é uma tentação limitar os custos desta forma. Não pode ser, não é? Portanto, não, é isto que está em causa fundamental. Por esta tomada de posição pública, vi que essa preocupação de fundamentar constitucionalmente o parecer da Associação dos Juristas Católicos. Há também uma preocupação política, chamemos assim, de retirar legitimidade ao atual quadro parlamentar de se pronunciar sobre o assunto. Por estes motivos que eu lhe referi, e também pelo facto de a Constituição consagrar o princípio da inviolabilidade da vida humana, de alguma maneira, portanto, a legitimidade nunca existiria, não é? Sim. Mas, de facto, aqui, por maioria de razão, portanto, no atual quadro parlamentar, estamos perante uma proposta que não foi objeto de nenhum programa dos partidos políticos. Isto também já havia reconhecido e até por alguns proponentes, algumas pessoas que estão de acordo com esta alteração legislativa, mas de facto não nos parece que, por causa disso, portanto, o Parlamento tenha legitimidade para legislar sobre esta matéria. Porque é evidente que nem todos os aspectos da atividade legislativa constam dos programas eleitorais, não constam muitos aspectos do Orçamento de Estado, mas esta não é uma questão como outra qualquer, não é? Portanto, esta é uma questão da máxima relevância, estão em causa princípios civilizacionais importantes e, portanto, não se pode dizer que seja votado, tanto mais que nem há uma linha definida em muitos partidos, portanto, há uma divisão nos vários deputados, portanto, poderia ser algo de absolutamente aleatório o resultado de uma votação sobre esta matéria, não tendo havido um mandato eleitoral da parte dos Mas cidadãos. Essa circunstância remete para uma consulta popular sobre o assunto? Bom, quer dizer, nós no nosso comunicado não falamos dessa proposta. A palavra referendo não aparece aqui. Não é da nossa iniciativa, quer dizer, não seria da nossa iniciativa propor um referendo, desde logo porque, como lhe disse, entendemos que há aqui um problema constitucional. O tema não é referendável sequer. Não é referendável nesse sentido, não é? Porque portanto, o referendo supõe sempre que a questão objeto do referendo seja conforme à Constituição e não só não é conforme à Constituição, como não é conforme ao direito natural, portanto, àquela lei não escrita que decorre da razão humana. Mas, evidentemente que entre a possibilidade de a questão ser decidida pelo Parlamento no atual contexto e um referendo, é evidente que a legitimidade, enfim, mais ilegítimo seria esta votação neste contexto, pelas razões que eu lhe disse, do que uma consulta popular. Seria um mal menor, digamos assim, se fosse o meio de evitar que esta lei fosse aprovada pelo Parlamento no atual contexto. A Associação de Juristas Católicos defende, por isso, um debate alargado, não é? E aprofundado sobre a questão. Perguntava-lhe que o debate noutros países em torno deste tema podem inspirar as tendências culturais que observamos e que podem inspirar uma tomada de decisão em Portugal. Sim, de facto, nós temos assistido em muitos países a este debate, que não é algo de precipitado, não é? A pensar em França, já há muito tempo que se vem debatendo esta questão, ainda recentemente houve uma alteração legislativa controversa, mas de qualquer maneira não vai no sentido da legalização da eutanásia. No Reino Unido também foi rejeitada esta proposta recentemente. É evidente, também reconheço que há outros países em que o foi e acho que também devemos aprender com a experiência desses países, sobretudo a Bélgica e a Holanda,
que revelam que não é possível limitar estas situações, portanto, o alcance desta legislação a situações excepcionais. Portanto, tem havido um progressivo alargamento de situações a que se aplica a eutanásia, passar da doença terminal para a doença incurável, passar do sofrimento físico para o sofrimento psíquico e portanto, estão a ver, passar das situações em que não há em que há um pedido explícito, claro, no sentido da eutanásia, para situações em que não há esse pedido, mas se entende. Lá está, como o objetivo é limitar o sofrimento, entendo que se pode fazer isso quando a pessoa não está capacitada para o fazer. Portanto, há aqui um alargar progressivo das situações que levam as pessoas às vezes a falar na imagem da rampa deslizante, quer dizer, daquela situação em que se começa a cair e depois não se consegue travar esta queda e podemos cair em situações muito graves. É por isso que, e na conclusão deste parecer da Associação de Juristas Católicos, se afirma esse bem inestimável da vida e, portanto, se recusa liminarmente a proposta de alteração legislativa sobre a eutanásia. Sim, é isso que está em causa, portanto, definido claramente. Não há meios termos, não é? Não, acho que não pode ter, também não é, quer dizer, é difícil aqui encontrar, pronto, eu sei, as pessoas podem propor que não é uma legalização generalizada, há condições estritas, etc., mas entendemos que isso e a experiência de outros não é um fantasma, é uma experiência de vários anos de legalização que nos revela que não é possível conter o alcance destas medidas que seriam sempre de rejeitar em nosso sentido. Pedro Vaz Pato, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar o parecer da Associação de Juristas Católicos. Nós, mais logo, o programa Eclésia passa também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.